Você acredita em vozes vindas do nada? Em pescadores que conversam no mar, mas quando você se aproxima, não há ninguém lá? E se eu te dissesse que existe um lugar no Brasil onde isso acontece há séculos? Um lugar onde o passado colonial se mistura com lendas indígenas, onde as areias guardam segredos de naufrágios holandeses, tesouros enterrados e espíritos que nunca partiram. Bem-vindo a Guarapari, no Espírito Santo, uma cidade onde história e mistério se encontram nas ondas do Atlântico. Corria o ano de 1569. O litoral do Espírito Santo era um território selvagem, dominado por tribos indígenas guerreiras e temidas. Os goitacazes, conhecidos como os índios mais ferozes do Brasil colonial, controlavam vastas extensões de costa. Eram corredores velozes, capazes de capturar veados com as próprias mãos. Eram nadadores extraordinários, caçadores de tubarões que desafiavam o oceano com apenas um pedaço de pau. Não eram canibais, mas sua reputação de ferocidade ecoava por toda a capitania. Ao lado deles, os tupiniquins, os temiminós, os puros e os temidos aimorés dividiam um território marcado por conflitos, alianças e sobrevivência. Foi nesse cenário que um homem chegou, um missionário espanhol nascido em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em 1534. Seu nome? José de Anchieta. Jesuíta, poeta, músico, teatrólogo e evangelizador. Chegaram ao Brasil em julho de 1553, com apenas 19 anos, trazendo consigo a missão de catequizar os povos nativos e plantar a semente da fé católica em terras desconhecidas. Após evangelizar em outras regiões, Anchieta foi designado visitador dos jesuítas no Espírito Santo. Sua missão era clara: estabelecer novas aldeias para a catequese dos índios. E foi assim que, em 1569, ele chegou a um lugar que os nativos chamavam de Guaraparim. O nome tem raízes tupi-guarani e seu significado é incerto, envolvido em mistério como a própria cidade. Algumas teorias sugerem que vem de guará, a ave vermelha que habitava a região, e pari, armadilha de pesca. Outros dizem que significa lugar do descanso do guerreiro, ou águia vermelha. Mas uma coisa era certa: Anchieta via naquele lugar um potencial extraordinário. Estrategicamente localizado às margens de rios e próximo ao oceano, Guaraparim facilitava as entradas ao interior em busca de novas levas de indígenas para catequizar. A localização não era apenas conveniente, era providencial. No alto de uma colina, com vista para o mar revolto do Atlântico, Anchieta determinou a construção de um convento para os missionários e uma igreja devotada a Santana. O lugarejo recebeu o nome de Aldeia do Rio Verde, também conhecida como Aldeia de Santa Maria de Guaraparim. Era o nascimento oficial da povoação. Para celebrar a inauguração da aldeia e da igreja, em 8 de dezembro de 1585, Anchieta compôs aquela que seria considerada sua obra literária mais expressiva, o Alto Tupi. Escrito inteiramente em língua tupi, já que os índios não falavam português, o Alto reverenciava Maria Imaculada e tinha como personagem central a alma de Pirataraca, um índio falecido. A peça era mais do que teatro, era ponte entre dois mundos, era catequese através da arte. Anchieta não era apenas um missionário comum, era um homem de múltiplos talentos, músico, poeta e o primeiro teatrólogo do Brasil. Ele encantava os índios com apresentações ao ar livre, misturando fé e entretenimento de forma revolucionária para a época. Sua dedicação aos povos nativos era genuína. Ele defendia que os padres deveriam amar seus índios, apoiar a catequese, promover a civilização e, acima de tudo, respeitar sua liberdade. Essa visão humanista plantou a semente que germinaria na criação de Guarapari. O padre Antônio Dias e outros missionários sertanistas trouxeram para Guarapari muitas levas de índios do interior, principalmente das tribos temiminós e tupiniquins. A aldeia prosperou rapidamente, tornando-se uma das mais importantes da capitania. Assim surgiu Guarapari, a sombra da fé, do sentimento e do amor ao próximo. Mas também a sombra de algo mais. Algo que os colonizadores jamais conseguiriam compreender completamente. As crenças ancestrais dos povos indígenas, suas lendas, seus deuses, suas histórias passadas de geração em geração ao redor das fogueiras. E essas histórias não desapareceriam com a catequese.
Elas se misturariam, se transformariam, criariam raízes profundas na cultura local. Em 1677, sob o comando de Francisco Gil de Araújo, donatário da Capitania do Espírito Santo, foi edificada outra igreja ao lado do convento, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Em 1º de janeiro de 1679, por mercê do rei Dom Pedro II de Portugal, o donatário elevou a aldeia de Guaraparim à categoria de vila. A povoação crescia. Com o crescimento, os jesuítas acabaram por abandonar definitivamente a aldeia, fixando-se mais ao sul, em Heritiba, hoje a cidade de Anchieta. Mas a história estava apenas começando, e com ela, as lendas. Porque em Guarapari, a linha entre história e lenda sempre foi tênue, muito tênue. Vamos começar pela mais famosa, a Praia dos Padres. Localizada em Meaípe, a aproximadamente 6 quilômetros do centro de Guarapari, a Praia dos Padres é pequena em extensão de areia, cercada pelo verde exuberante das árvores e pelo azul cristalino das águas. Um paraíso escondido, um cartão postal de tranquilidade. Mas nem sempre foi assim. Há séculos, essa praia tinha outro nome e uma reputação sinistra. Os antigos moradores da região, especialmente os pescadores da vila de Meaípe, diziam que a praia era assombrada. As histórias eram sempre as mesmas, relatadas com medo e reverência. À noite, ao retornarem de suas jornadas no mar, os pescadores escutavam vozes, conversas, risadas, gritos, como se a praia estivesse repleta de veranistas curtindo o fim de tarde. Aproximavam-se, curiosos, e não encontravam ninguém, apenas o vento, as ondas e o silêncio ensurdecedor da solidão. Durante o dia, o fenômeno era ainda mais perturbador. Relatavam ver barcos à vela se aproximando da costa, velas enfunadas pelo vento, mastros balançando nas ondas. Viam pescadores em alto mar, remando, jogando redes, conversando entre si. Acenavam, gritavam saudações, preparavam-se para recebê-los na praia. E então, quando os barcos fantasmagóricos se aproximavam o suficiente, desapareciam. Simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem estado lá. Restavam apenas as ondas quebrando na areia e uma sensação gélida de pavor. Mas o mais assustador acontecia após as grandes marés, quando o mar subia com força incomum, invadindo a faixa de areia, chegando até as raízes das velhas castanheiras que bordeavam a praia. No dia seguinte, ao amanhecer, os moradores olhavam as raízes expostas e viam formas grotescas. Dedos retorcidos, mãos velhas e cansadas, mãos de bruxa, diziam, como se a própria terra estivesse tentando agarrá-los, puxá-los para baixo, para o mundo dos mortos. O medo tomou conta da comunidade. Pescadores se recusavam a passar pela praia à noite. Mulheres faziam o sinal da cruz ao mencionar o local. Crianças eram proibidas de brincar naquela areia amaldiçoada. Algo precisava ser feito. A solução veio da fé. Todo padre que chegava à região era levado até aquela praia. Lá realizavam exorcismos, benzeduras, orações poderosas. Aspergiam água benta na areia, nas ondas, nas árvores. Rezavam missas ao ar livre, invocando proteção divina contra as forças malignas que habitavam aquele lugar. E foi assim que a praia ganhou seu nome, Praia dos Padres. O nome permanece até hoje. A praia continua linda, tranquila, paradisíaca. Mas os moradores mais antigos de Meaípe ainda contam as histórias. Ainda olham para o mar com uma ponta de receio quando o sol se põe. E ainda se perguntam, o que realmente aconteceu naquela praia? Quem eram aqueles pescadores fantasmas? Por que escolheram aquele lugar para assombrar? A resposta talvez esteja enterrada junto com os séculos de história. Ou talvez esteja nas ondas, esperando para ser descoberta por alguém corajoso o suficiente para perguntar. Mas a Praia dos Padres não é a única história que Guarapari guarda. Há outras lendas, igualmente fascinantes e arrepiantes. Vamos adentrar agora nas águas turvas da Lagoa de Mãe-Bá. Havia, nos tempos ancestrais, uma grande lagoa em Guarapari. Às suas margens habitava uma tribo de índios que, em determinada época, foi chefiada por uma velha índia chamada Bá. O nome é curto, mas carregado de significado. Bá era mais do que uma líder. Era curandeira, protetora, conselheira, a mãe de todos.
Em Tupi-Guarani, o termo Essé significa olhar por todos. E era exatamente isso que Bá fazia. Cada membro da tribo era como um filho para ela. Cada doença, cada problema, cada conflito passava por suas mãos sábias e experientes. Bá conhecia as ervas da floresta, conhecia as raízes que curavam, as folhas que aliviavam dor, os rituais de pagelança que invocavam os espíritos ancestrais. Por décadas, ela manteve a tribo saudável e unida. Mas então, algo aconteceu. Um índiozinho adoeceu. A criança definhava dia após dia, consumida por uma enfermidade que Bá nunca havia visto antes. Ela tentou tudo: ervas, raízes, pagelança, rituais, nada funcionava. A criança continuava agonizando e o desespero tomou conta de Bá. Foi então que ela decidiu fazer algo extremo, uma oferenda aos deuses da natureza. Pegou uma canoa e remou até o centro da lagoa. Lá, onde as águas eram mais profundas, onde diziam que os espíritos habitavam, ela se preparou para o ritual. O que exatamente ela fez, ninguém sabe ao certo. As lendas não detalham, mas o que aconteceu a seguir é relatado com horror até hoje. De repente, algo de estranho aconteceu. A canoa começou a balançar violentamente. Ondas surgiram do nada, agitando as águas calmas da lagoa. Era como se os espíritos estivessem contra ela. Como se Bá tivesse desafiado forças que não deveriam ser provocadas. Ela gritou, um grito de terror que ecoou por toda a margem da lagoa. Os índios correram até a beira d'água e viram a canoa virada, flutuando, e sangue, muito sangue tingindo as águas. Dias depois, o corpo de Bá apareceu na margem. Tinha marcas de violência, marcas que nenhum animal da região poderia ter feito. Os índios em luto profundo seguiram seus costumes. Pegaram o corpo, cremaram-no conforme a tradição e jogaram as cinzas na lagoa. Uma homenagem final à sua líder. Mas a história não termina aí. Após a cremação de Bá, algo extraordinário aconteceu. A lagoa, que sempre fora um local de pesca modesta, tornou-se abundante. Peixes de todos os tipos surgiram em profusão. Era como se Bá, mesmo na morte, continuasse cuidando de seu povo. Em homenagem à Índia curandeira, a lagoa recebeu o nome de Lagoa de Mãe Bá. E dizem que até hoje, nas noites de lua cheia, é possível ver uma luz misteriosa dançando sobre as águas. O espírito de Bá, ainda zelando por aqueles que ela amava. De uma lagoa amaldiçoada, viajamos agora para o mar aberto, para a lenda da sereia de Meaípe. As raízes desta história remontam à época da colonização do Espírito Santo, quando o solo era palmilhado pelos pés dos índios goitacás. Corre a lenda que um navio holandês naufragou em águas capixabas, próximo à costa de Meaípe. A tempestade havia sido brutal. Ondas gigantescas quebraram o casco do navio, enviando dezenas de homens para uma morte certa nas profundezas do oceano. Mas alguns sobreviveram. Lançados à praia pelas ondas, abraçados a pedaços de madeira, destroços do navio, os náufragos holandeses foram encontrados pelos índios goitacás. E aqui a história toma um rumo fascinante. Os silvícolas não os mataram, não os escravizaram. Pelo contrário, ficaram fascinados com a aparência dos estrangeiros. Cabelos loiros como o sol, olhos azuis como o mar, pele clara como nunca haviam visto. Os índios os receberam como dádivas dos deuses do oceano, como presentes divinos enviados para abençoar a tribo. Os náufragos foram acolhidos com hospitalidade extraordinária. Receberam comida, abrigo, cuidados. Aos poucos, aprenderam a língua dos goitacás, absorveram seus costumes, compreenderam suas crenças. A miscigenação foi consequência natural da convivência. Muitos holandeses se casaram com mulheres da tribo, com a bênção do cacique. Adotaram a nova terra como lar. Mas entre os náufragos havia um que não se conformava. Um jovem holandês que se recusava a aceitar que aquele seria seu destino. Ele não queria viver entre os selvagens, queria voltar para a civilização. Esse jovem passou a excursionar pelo litoral capixaba, sempre em busca de uma saída, de um navio, de uma rota de fuga. E foi durante uma dessas excursões que ele avistou algo que mudaria sua vida para sempre. Uma mulher. A mulher mais bela que já havia visto. Ela estava na praia, à beira-mar, cantando uma melodia hipnotizante.
Seus cabelos longos esvoaçavam ao vento. Seus olhos brilhavam como tochas na escuridão. Mas havia algo de estranho nela, algo que o jovem não conseguiu identificar de imediato. Fascinado, ele tentou se aproximar. A mulher desapareceu. Dissolveu-se no ar como fumaça. O jovem ficou obcecado. Passou dias, semanas, remando pela costa em busca daquela visão. Construiu uma palhoça na praia para ficar perto do local onde a havia visto pela primeira vez. Todas as noites, aguardava ansioso pelo cair da noite e o despontar das estrelas. E então, finalmente, ela apareceu novamente. Era a Mãe d'Água, a sereia. Seus olhos eram duas tochas místicas que magnetizavam qualquer um que os contemplasse. Ela começou a cantar, e o jovem sentiu-se arrastado em direção às ondas. Enfeitiçado, completamente sob o poder daquela voz e daquela beleza sobrenatural, ele caminhou em direção ao mar. A sereia enroscou seu corpo no dele, mas não para devorá-lo. Estava presa à melodia de sua própria voz, à beleza de sua própria forma. Ela o desejava, mas não podia tê-lo. Em vingança, a Mãe d'Água arrastou o jovem holandês até a lagoa que se localizava atrás da Capela de Santana. Lá, invocou Tupã, o deus supremo dos índios, e pediu que o transformasse em pedra. O pedido foi atendido. O jovem se tornou uma rocha, um monumento de pedra para todo sempre. E desde aquela noite, ao anoitecer, a sereia de Meaípe vem cantar a melodia da saudade sobre o monumento de seu amor impossível. Os pescadores de Meaípe juram que ainda ouvem o canto da sereia nas noites de lua cheia. Um canto triste, melancólico, cheio de arrependimento e desejo. E aqueles que o ouvem sentem uma tristeza inexplicável tomar conta do coração. Mas nem todas as lendas de Guarapari são trágicas. Algumas envolvem riquezas, tesouros enterrados, ouro escondido, como a lenda do tesouro dos holandeses. Segundo a história, o mesmo naufrágio que trouxe os náufragos holandeses para Meaípe também trouxe algo mais, um baú cheio de moedas de ouro. Os sobreviventes conseguiram salvá-lo dos destroços do navio e trazê-lo para a praia. Mas o que fazer com tanta riqueza numa terra selvagem? Não havia como usá-la. Não havia comércio, não havia lojas, não havia nada que o ouro pudesse comprar naquele lugar remoto. Então, os holandeses decidiram escondê-lo. Enterraram o baú em algum lugar na região de Meaípe. Marcaram o local com sinais que apenas eles compreenderiam. Planejavam voltar um dia para recuperá-lo, mas esse dia nunca chegou. Seja porque se integraram completamente à tribo, seja porque morreram antes de revelar o segredo, o fato é que a localização exata do tesouro se perdeu. Até hoje, aventureiros e caçadores de tesouros se arriscam em Meaípe, munidos de detectores de metal, mapas antigos, teorias conspiratórias. Alguns juram ter visto sinais, outros afirmam ter encontrado moedas antigas na areia. Mas o baú completo nunca foi descoberto, e talvez seja melhor assim, porque em Guarapari algumas coisas são mais valiosas quando permanecem em mistério. Outra lenda fascinante é a da Mãe do Ouro. Dizem que existe uma menina muito bonita, loira de olhos azuis, que aparece perdida na mata. Quem tem a sorte ou o azar de encontrá-la precisa fazer algo extremo: cortar o próprio dedo e deixar que 3 gotas de sangue caiam sobre sua cabeça. Se fizer isso, a menina se transformará em ouro em pó, riqueza instantânea. Mas a que custo? Seu próprio sangue, sua própria dor. É um pacto sombrio, uma promessa de riqueza que exige sacrifício. E há também a lenda da mulher pata. Antigamente, as famílias eram muito numerosas. Quando nascia o 7º filho ou filha de um casal, segundo a tradição, o primogênito deveria batizá-lo. Se isso não acontecesse, a criança estava fadada a uma transformação terrível. Se fosse homem, nas noites de lua cheia viraria lobisomem. Se fosse mulher, se transformaria na mulher pata. A mulher pata tinha um poder peculiar e assustador. Ao se despedir, adquiria penas e voava em direção ao mar, pousando nos mastros dos barcos pesqueiros em alto mar. Lá, ela ouvia as conversas dos pescadores, segredos, fofocas, confissões, planos. E quando retornava à forma humana, divulgava tudo o que havia ouvido. Os pescadores de Meaípe ficavam intrigados.
Como era possível que todos soubessem o que haviam conversado em alto mar se voltaram juntos? Começaram a observar e notaram. Sempre que isso acontecia, uma pata havia pousado no mastro do barco. Concluíram que era a mulher-pata fazendo suas fofocas. E nas partidas de futebol, quando alguém de fora gritava "xarel na rede" para os moradores de Meaípe, era uma provocação, um chamado para a briga, uma referência à história e à identidade do lugar. E por fim, temos a lenda da Ilha Escalvada. Segundo os moradores, a ilha é encantada. Em determinados dias, ela se transforma, assume formas diferentes. Um barco, uma baleia, um bolo de aniversário, um castelo, um navio, uma tartaruga. O curioso é que isso acontece durante o dia, à vista de todos. Muitos já testemunharam o fenômeno. A TV Guarapari chegou a gravar a ilha se transformando. Científicos tentam explicar como ilusões de ótica, reflexos da luz, fenômenos atmosféricos. Mas os moradores sabem a verdade. A ilha é encantada e sempre será. Em 24 de dezembro de 1878, Guarapari passou de vila a município. Em 19 de setembro de 1891, a Lei Estadual número 28, sancionada pelo juiz de direito e presidente da província Coronel Manuel da Silva Marra, deu a Guarapari foros de cidade. O serviço telegráfico, inaugurado em 1888, teve influência marcante na emancipação política. Finalmente, em 29 de fevereiro de 1948, Guarapari teve sua Câmara Municipal instaurada. Hoje, Guarapari é conhecida como a Cidade Saúde. Suas areias monazíticas com propriedades radioativas benéficas atraem turistas em busca de tratamento para artrite, reumatismo e outras doenças. A cidade possui 46 praias e enseadas, cada uma com sua beleza particular. O Convento da Penha, as ruínas da antiga matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1585 por Anchieta, o Poço dos Jesuítas, o cemitério de São João Batista, tudo preservado como patrimônio histórico e cultural. Mas, além dos atrativos turísticos, além das belezas naturais, além da infraestrutura moderna, Guarapari guarda algo mais valioso. Suas lendas, suas histórias, a memória viva de um passado que se recusa a ser esquecido. Porque cada onda que quebra na Praia dos Padres carrega ecos de vozes antigas. Cada mergulho na Lagoa de Maimbá é uma homenagem à curandeira que deu sua vida pelo povo. Cada pôr do sol em Meaípe ressoa com o canto melancólico da sereia. E cada criança que cresce ouvindo essas histórias se torna guardião de uma tradição que atravessa séculos. As lendas de Guarapari não são apenas contos para assustar. São pontes entre mundos, entre o passado colonial e o presente moderno, entre as crenças indígenas e a fé católica, entre a história documentada e a memória oral. São a alma de um povo que se recusa a esquecer suas raízes, mesmo quando essas raízes se entrelaçam com o sobrenatural, o inexplicável, o misterioso. Padre José de Anchieta faleceu em 9 de junho de 1597, aos 63 anos. Mas seu legado permanece vivo em cada pedra, em cada igreja, em cada altar de Guarapari. Ele plantou a semente da fé. Os índios plantaram a semente das lendas. E juntas, essas sementes cresceram, entrelaçadas, inseparáveis, criando uma árvore frondosa de histórias que alimenta a identidade cultural da cidade até hoje. Então, da próxima vez que você pisar nas areias de Guarapari, preste atenção, ouça atentamente. Talvez você escute vozes de pescadores fantasmas na Praia dos Padres. Talvez veja uma luz misteriosa dançando sobre a Lagoa de Maimbá. Talvez sinta o chamado hipnotizante da sereia de Meaípe. Ou talvez, apenas talvez, você encontre a Mãe do Ouro e tenha coragem suficiente para fazer o sacrifício que ela exige. Porque em Guarapari, a linha entre lenda e realidade sempre foi muito, muito tênue. E é exatamente isso que torna este lugar tão especial, tão mágico, tão inesquecível. As lendas continuam vivas. Os espíritos continuam presentes e a história continua sendo contada de geração em geração. Ao redor de fogueiras na praia, em mesas de bares à beira-mar, em salas de aula, em rodas de amigos.
porque enquanto houver alguém para contar, enquanto houver alguém para ouvir, as lendas de Guarapari jamais morrerão. E você, vai ter coragem de conhecer esses lugares? Vai desbravar as praias assombradas, mergulhar nas águas místicas, buscar os tesouros enterrados? Ou vai preferir admirá-los de longe, com o respeito e o temor que histórias centenárias merecem? A escolha é sua, mas uma coisa é certa: Guarapari espera por você. Com suas belezas naturais, sua história fascinante, suas areias medicinais e, é claro, seus mistérios inexplicáveis. Uma cidade onde o passado nunca morre, onde as lendas são tão reais quanto a areia sob seus pés, onde cada onda traz uma história e cada história traz um arrepio. Bem-vindo a Guarapari, cidade saúde, cidade história, cidade lenda. Se você gostou dessa jornada pelas lendas documentadas de Guarapari, inscreva-se no canal para mais histórias reais que conectam passado e presente. Deixe seu like, compartilhe com amigos que amam mistérios históricos e me conte nos comentários, você acredita nessas lendas? Já viveu algo inexplicável em alguma praia ou cidade histórica do Brasil? Vamos conversar. Até a próxima história real que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre nosso país. Até já!